Hoje vamos falar de comida. Morfos, tachos, chop-chop. Uma das formas de nós encontrarmos solução para cada um desses problemas é nós compreendermos o problema no seu todo. Quando nós falamos em desporto, quando nós falamos em endurance, nós temos que falar em alimentar o corpo, nutrir o corpo para que ele tenha a energia necessária para cumprir a tarefa a que nós nos propomos. Passar 8 horas, 10 horas, 12 horas em cima de uma bicicleta requer uma estratégia muito bem definida. Mas, no fundo, acaba por ser também uma noção geral da alimentação. Mas é preciso também compreender, outra vez, a parte fisiológica de como é que é suprimida a necessidade energética do corpo. Uma ocasião, na Faculdade de Motricidade Humana, tive uma formação com o professor Robert Newton, um indivíduo craque no que diz respeito ao trabalho de força. E ele deixou-nos uma frase, na altura, a maneira como ele apresentou a coisa foi: pensem na coisa mais tecnológica que vocês conheçam. Seja um carro super desportivo, seja um super computador, pensem nisso. Ok? Agora então vou-vos colocar esta questão. Isso que vocês têm na cabeça, essa super tecnologia, ao pé do corpo humano, é um ábaco. Exatamente. O corpo humano é a coisa mais sofisticada, mais bem desenvolvida, mais tecnológica que tu podes conhecer. E esta é a melhor forma que eu tenho de começar aqui a falar sobre comida. O corpo humano está em constante homeostase, que é à procura do equilíbrio. O corpo humano está sempre à procura de equilibrar-se. E um desses equilíbrios fundamentais é encontrar o consumo energético ideal para a atividade que está a desenvolver. Acho que já todos nós percebemos que, por exemplo, quando alguém fica acamado, ao fim de pouco tempo está sem músculo. Isto acontece porque o corpo identifica que não existe atividade. Se não existe atividade, aquele músculo, aquela fibra não está lá a fazer nada. Isto porque as fibras musculares, do ponto de vista energético, são extremamente dispendiosas. Então o que o corpo faz é eliminá-las. Se ela não está lá, ela não consome. E então nós somos mais eficientes no custo-benefício da nossa composição corporal. Ora, no desporto, nós também fazemos isto. No desporto nós sabemos que, por exemplo, no ciclismo, eliminamos gordura desnecessária, porque a gordura é fundamental para a manutenção da energia. Gordura é um combustível, ok? Naquilo que nós chamamos a capacidade aeróbia, os níveis aeróbios oxidativos, é uma mistura de gordura e oxigênio, ok? À medida que nós vamos subindo a intensidade, essa gordura começa a ser progressivamente substituída por glicogênio. Isto porquê? Porque com gordura e oxigênio nós somos capazes de manter não só a nossa atividade basal, que é o quando estás deitado, o teu corpo está a queimar gordura para dar energia aos teus músculos, ao teu corpo, para eles continuarem a trabalhar e tu sobreviveres dessa forma. Mas quando nós começamos a aumentar a intensidade, nós precisamos de uma energia que seja mais rápida de recrutar. E essa energia é o glicogênio. Depois nós ainda temos a fosfocreatina, isso é outra coisa, mas basicamente aquilo que nós temos é o glicogênio. Acontece é que o glicogênio, nós sabemos que um corpo extremamente bem treinado só consegue armazenar cerca de 600 gramas de glicogênio dividido entre o músculo e o fígado. E isso é manifestamente insuficiente para quem vai passar, por exemplo, 8, 10 ou 12 horas em cima de uma bicicleta, a não ser que esteja a fazer isso numa intensidade extremamente baixa, o que não é possível para terminar um evento, por exemplo, como a Bairrada, onde são 150 km, 4.000 de acumulado e tens até 14 horas para o fazer. Isto significa que nós vamos ter que andar a médias superiores a 10 km/h e, sabendo nós que temos que vencer 4.000 metros de desnível acumulado positivo, nós vamos ter que fazer recrutamento glicogénico. Ora, isto leva-nos então a uma outra questão, que é a chamada reposição energética. Isto leva a que eu tenha que me alimentar não só antes, porque se eu me alimentar antes, eu sei que o meu corpo só vai acumular 600 gramas de glicogênio e 600 gramas eu sei que não chegam para completar este desafio. Não vão chegar, ponto. Então, temos que desenvolver estratégias de reposição. E estou a frisar isto, que é para vocês perceberem bem como é que isto funciona. Por mais massa, por mais
recargas e cargas que eu faça nos dias de véspera, eu não consigo armazenar glicogênio suficiente para fazer face a uma prova desta. Então é preciso fazermos outro, que é treinar o corpo a fazer essa reposição durante a atividade física. E é aqui que a coisa fica complexa, muito complexa. Porque quando nós passamos em treino, pensamos só em carga muscular. Acontece é que nós também temos que treinar o sistema gástrico, o sistema gástrico-intestinal, a absorver quantidades alimentares para fazer face a esta necessidade. Uma pessoa não treinada, por exemplo, é capaz de fazer uma reposição, vamos imaginar, de 20 a 30 gramas de hidratos de carbono por hora. Um atleta bem treinado é capaz de fazer uma reposição de 120 gramas de hidratos de carbono por hora. Obviamente que isto tem que ser conjugado depois também com intensidade. Porque vamos imaginar, se eu só consigo assimilar 40 gramas de hidratos de carbono por hora e estou a gastar 100, eu vou levar com a marreta, não é? Vocês até aí conseguem perceber essa questão. Portanto, como é que nós desenvolvemos uma estratégia? É importante que a alimentação seja incluída no plano de treino. Ou seja, quando nós temos para treinar, eu tenho que começar a consumir a alimentação que vou utilizar durante a prova. É importante também começar a treinar as quantidades que eu quero que o corpo seja capaz de assimilar depois durante a prova. É treinar tudo. Eu não estou a dizer que eu vou sair por aí num treino a fazer 150 km com 4 mil de acumulado para me preparar para a bairrada. É só estúpido, não vou fazer isso. É contraproducente. Mas aquilo que é importante é, nas voltinhas pequeninas que eu vou fazendo, eu começar a consumir, neste caso, os GEIs, os hidratos de carbono, hora que eu vou precisar. E é isso que eu tenho feito quando faço as minhas saídas de 2 horas, 3 horas, 4 horas, numa situação perfeitamente normal. Eu não precisaria de estar a consumir GEIs para fazer 4 horas, por exemplo, nas intensidades que eu faço, mas eu estou a consumir, que é para treinar o intestino a absorver aquelas quantidades de hidratos de carbono, porque é o que vai acontecer no Bairrada 150 ou noutra prova qualquer de endurance que tu faças. Com quanto tempo de antecedência é que tu deves preparar isso? Pois, isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, podes começar 2 meses antes, nos treininhos a fazer isso, podes começar 6 meses antes, depende se tu já és treinado, se tu não és treinado. E quando eu digo treinado ou não treinado é se o teu corpo já esteve anteriormente habituado a isso ou não. Deixar o treino da alimentação para muito em cima do evento é uma asneira, como qualquer outra preparação. Quanto mais depressa tu chegares lá treinado, obviamente melhor. Treinado, preparado. Neste tipo de eventos, são estas particularidades, estas coisinhas pequeninas que muitas das vezes determinam o sucesso da missão, que é concluirmos os nossos objetivos, que simplesmente pode ser terminar a prova, que é o meu objetivo, ou então ficar a meio, ou não concluímos no tempo que nós tínhamos previsto. Embora criar aqui tempos, obviamente que nós devemos criar objetivos, mas criar métricas pode às vezes ser demasiado ambicioso, criarmos métricas pode não ser tangível, porque há aqui muitas variantes, como por exemplo, nós dizemos assim, eu quero fazer aquilo em 8 horas, pá, mas chove, está um tempo pastoso, está um terreno horrível. Tu vais desenvolver a intensidade que deverias desenvolver, mas não vais conseguir terminar em 8 horas. Por exemplo, vamos imaginar tempo seco, condições perfeitas. Tu conseguias terminar em 8 horas, por exemplo, uma média cardíaca de 160 batimentos por minuto. Vamos imaginar. Mas, se o tempo estiver muito, muito pesado, com chuva, com lamas, com isso tudo, tu vais terminar, se calhar, com a mesma média, porque era para isso que estavas treinado, mas em vez de ser em 8, em 12 horas, por exemplo. Porquê? Porque o esforço estava acima daquilo que eram as tuas possibilidades, aquilo que tu treinaste. E por isso é que as métricas nem sempre, ou as métricas raramente, revelam o sucesso da missão. Na maior parte dos casos são só areia para os olhos. Nós controlamos o processo, nós não controlamos o resultado. E tal, Pedro, como é que é isto de controlar o processo e não controlar o resultado? Isso não é bem assim, porque patati... Eu passo a vida a ouvir isto. É a mesma coisa que eu me virar para ti e dizer assim... Vai trabalhar este mês, tens que me apresentar 5.000 euros no final do mês. Tens que ganhar 5.000 euros. E tu dizes, Pedro, mas eu não controlo isso. Eu saio para trabalhar, mato-me a trabalhar e no final só consegui fazer metade disso com muita sorte. Mas eu matei-me a trabalhar e eu dei o que tinha para dar. Então lá está. Nós controlamos o processo, ou seja, tu controlas a forma como trabalhas, que podes chegar e dar o litro, mas não controlas o resultado, essa métrica de resultado final, de onde nós... estupidamente continuamos a medir-nos todos. Controlamos o esforço, não controlamos o resultado.
E, portanto, nos eventos nós temos que pensar exatamente da mesma forma, porque é exatamente a mesma coisa. É importante, agora voltando aqui às métricas de glicogénio, é importante compreender que, quando eu falo em hidratos de carbono hora, nós devemos contemplar tudo o que vamos consumir. Porque, por exemplo, se nós estivermos a beber uma bebida açucarada que tenha hidratos, aquilo que nós vamos estar a beber entra para as contas. Temos que ver os géis, temos que ver as barras, temos que contar os copos de Coca-Cola que nós bebemos nos abastecimentos. Tudo isso faz soma para o bolo. Porque senão eu penso assim, ora bem, eu tenho um gel, eu treinei para consumir 60 gramas de hidratos de carbono hora, que é o que eu vou consumir. 60 gramas de hidratos de carbono hora. Mas pelo meio comi mais uma barra que tinha 40. E no abastecimento estava muito calor, ainda bebi um copo de Coca-Cola que tinha, por exemplo, outros 40. E ao fim de pouco tempo eu estava com o estômago completamente destruído, estava com cólicas, deu-me uma diarreia do caraças. Porquê? O que é que aconteceu se eu consumi os géis que estavam, fiz a continha direito aos géis? Não fizeste a conta às barras, à água que se calhar puseste mais alguma coisa e não fizeste contas à Coca-Cola. E tudo isto entra para as contas, porque o corpo, quando estamos a falar de 60 gramas de hidratos de carbono, estamos a falar que o corpo vai ter que lidar com tudo isto. Portanto, é muito importante nós termos atenção a estes pequenos detalhes. Pessoal, é isto que determina o sucesso da missão. Estou a preparar para a bairrada, estou ansioso, como já não estava há algum tempo, francamente. Estou com medo do empeno, francamente estou. Eu queria ver se só empenava ao quilómetro 148. Vamos a ver como é que corre. Estou receoso. Receoso não, estou ansioso. Mas é aquela ansiedade positiva do quero que chegue, quero ir, quero que chegue. E vamos a ver. Às vezes posso ficar frustrado por uma avaria mecânica, por outra coisa qualquer que eu não controlo, mas a verdade é que estou ansioso por chegar lá. Gente boa, qualquer dúvida, deixem ficar aí, eu volto no próximo vídeo. Eu por hoje fui trabalhar mais um bocadinho.